Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha pelos meios de comunicação da RCC Barbacena, deste rebanhão de Carnaval 2021. A graça do Senhor, a bênção de Deus, visita as nossas casas neste sábado de Carnaval que o Senhor proporcionou para nós. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos, nesse segundo momento da tarde, fazer uma experiência, né? Nós falamos muito do amor de Deus na primeira pregação. E nesse momento nós vamos vivenciar uma experiência com a mãe, com Maria, né? Nossa querida mãe, Maria Santíssima. Nós vamos meditar nesse momento que Maria nos ensina a vencer as dificuldades com sua coragem e fidelidade a Deus. Ela é um modelo, aquele modelo que nos ensina a vencer tudo aquilo que precisamos vencer, a superar as dificuldades desta vida, deste mundo, devido à sua coragem e fidelidade à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Falar de Maria é algo muito especial para nós, mas para mim especialmente é algo assim, sobrenatural. A experiência que eu tenho com a Virgem Maria na minha vida é uma experiência de escolha por ela ser minha mãe, mas também do cuidado que Maria tem com a minha vida e com a minha história. Quando eu nasci, eu se chamo Mário, né? Me apresentei na outra pregação, meu nome é Mário. E eu fui batizado no dia 8 de setembro, que é o dia da natividade de Maria, ou seja, o dia que nós celebramos o nascimento de Maria. Eu tive a graça de ter por nome Mário, né? Que é masculino, né? De Maria, Maria, Mário. Então, eu recebi o nome dela e fui batizado no dia do nascimento dela. Isso é uma graça muito grande para mim, por ter tido a oportunidade de herdar seu nome e ainda por cima nascer para a igreja no dia do nascimento da Virgem Maria. Mas não foi só esse cuidado que ela teve comigo, ela teve um pouco mais, né? A minha mãe se chama Conceição, e ela nasceu no dia da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, é o dia do nascimento da minha mãe aqui na terra. Então eu posso dizer que além de ter nascido para a igreja no dia do nascimento de Maria, eu também posso dizer que eu sou filho de Maria. Né? Minha mãe tem por nome Conceição e nasceu no dia da Imaculada Conceição. Mas ainda não parou por aí. Maria me deu a graça também de ter uma esposa que nasceu também no seu dia. Dia 15 de setembro, a minha esposa se chama Josiane, e ela nasceu no dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores. Então eu posso dizer também que ela me deu a graça de ser esposo de uma mulher no dia de Maria. Então filho, esposo, nascido, tantas coisas Maria tem preparado na minha vida. E ela me deu mais outras graças. Eu tenho 3 filhos. E ela me deu a oportunidade de batizar os meus filhos, assim como eu fui, no dia dela, né? Então, meu filho Davi foi batizado no dia 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima. Meu filho Jonas no dia 13 de julho, Nossa Senhora Rosa Mística. E agora o meu filho mais novo, André, foi batizado no dia de Nossa Senhora das Graças. Então, todos 3 têm por madrinha Maria no seu batizado. Eu brinco que ela é a minha intercessora pessoal das minhas pregações, né? Aonde eu vou, Maria dá um jeito de sinalizar que ela está presente, né? Eu lembro de uma oportunidade que eu fui pregar em uma diocese do estado de Minas Gerais, e a moça que me acolheu,
ela tinha uma devoção muito grande com a Maria Santíssima. Então ela dizia assim, olha, quando eu rezava para você que ia vir dormir aqui em casa, né, eu fui descansar na casa dela, quando eu rezava, Maria falou assim, ó, cuida muito bem do rapaz que vai vir, que ele é o meu filho muito querido. Eu fiquei muito satisfeito com aquela frase. E quando eu dormia naquele quarto, eu dormia a noite inteira com cheiro de rosas, no quarto daquela mulher, sem ter flor nenhuma na casa. Eu dormia a noite inteira, eu lembro que eu acordava de madrugada e ia cheiro de rosas naquele quarto. Foi uma experiência muito marcante em uma de minhas pregações. E uma vez eu estava voltando de uma viagem, de missão também, e o carro estragou, sabe, no meio do caminho. E eu tinha um amigo meu que estava comigo, que era muito devoto de Nossa Senhora também. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, Mário, vamos para fora do carro e rezar em cima do motor. E aí nós começamos a orar, de repente, assim, vamos pedir Nossa Senhora? E vamos. E aí nós rezamos Ave Maria, o carro ligou sozinho. E a gente conseguiu chegar naquela missão que o Senhor tinha nos proporcionado. Então, assim, não vou contar mais não, porque é muita coisa, né? Então, vou contar algumas experiências só para dizer para vocês que Maria é presente, é presença, e ela está conosco em todos os momentos. E ela nos ajuda, nos ensina como modelo a vencer as dificuldades pela sua coragem e pela fidelidade que ela tem a Deus. Então eu queria que você que está em casa tomasse a palavra de Deus comigo, num evangelho conhecido, Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos 30 a 38, né, a anunciação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo afastou-se dela. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra da anunciação do anjo, dessa experiência que Maria teve com a boca de Deus, né? O anjo era o porta-voz do Senhor, falava as palavras do Pai para Maria naquele momento. E algumas palavras nos chama a atenção. Ele começa dizendo para ela, não temas. Porque diante do extraordinário, diante do inimaginável, né, um anjo aparecer, Maria poderia ter tido medo, né? Estranhar, é uma surpresa, é um fantasma, não sei, pensar em alguma coisa. E aí o anjo disse para ela, não temas. Só que era uma palavra da boca de Deus, era uma palavra dita como não temas, que cai no coração de Maria, aquela que aceita toda a vontade de Deus, e ali então o não temas já dá a coragem para Maria, naquilo que iria acontecer na sua vida, naquilo que iria acontecer na sua história. Por isso, quando Deus diz para a gente, em profecia, ou na própria palavra, quando o Senhor nos inspira, não temas, não temas, é para não temer, é para ter coragem, é para acreditar que é palavra do Senhor, que é vontade do Senhor. Se Ele está dizendo, está dito, pronto e acabado. Não temas, é a palavra que o anjo começa a dizer para Maria. E quando ele diz o que vai acontecer, né? Que o Espírito envolver com a sua sombra, e que ele ia ser gerado nela o Filho de Deus, o Altíssimo. Maria poderia ter falado como muitas pessoas falam hoje diante
das responsabilidades, das grandes responsabilidades. Hoje, as pessoas têm fugido de responsabilidades. As famílias não querem ter mais filhos, porque quer só passear, então não quer cuidar de filho. Filho dá trabalho. As pessoas querem um trabalho que é mais tranquilo, né? Que ganha mais. Todo mundo quer vida boa. Eu não estou falando que nós não temos que correr atrás de um conforto. Mas nós nos acostumamos a nos eximir de responsabilidade. Quantas pessoas poderiam estar trabalhando para o Senhor, levando pessoas para o céu, mas é poucos que querem. Porque está todo mundo fugindo de responsabilidade. Quando o anjo fala para ela, olha, é o Filho de Deus, a responsabilidade é muito grande. E aí Maria podia falar assim, não, isso não vai dar certo, não é comigo não, você está enganado. Ela já faz uma pergunta, mas de aceitação, fala assim, tudo bem, falou tudo, mas como? Ou seja, ela já estava pensando na realização daquele negócio, daquela situação. Ela já estava pensando no desenrolar das coisas, ela não estava assim, não, eu não dou conta, não. Como? Você falou isso tudo aí, mas como que vai acontecer isso? Porque não entrava na cabeça dela, ela não sabia, mas tinha um jeito. Por isso ela pergunta para o anjo, como? Porque o não temas já caiu no coração, e Maria então já assume a coragem, aquela que é cheia do Espírito Santo, assume a coragem. Como? E aí ele completa, dizendo que o Espírito Santo ia envolver, ia fazer toda a obra no seu ventre, e aí ele dá um testemunho para ela, de que aquilo vai acontecer, que a Isabel, que era sua prima, já estava grávida e na velhice. E aí o anjo diz, porque para o Deus do céu nada é impossível. Essa palavra também cai no coração de Maria, para que aquela coragem que ela já tinha dado por não temer, de aceitar que Deus podia fazer qualquer coisa na vida dela, porque para Deus nada era impossível, tudo podia ser feito. Esta palavra cai no coração de Maria com uma aceitação de que Deus pode realizar todas as coisas. Então, quando nós falamos que para Deus tudo é possível, é porque é tudo. Às vezes a gente começa a pôr empecilhos, a gente começa a pôr bloqueios na ação de Deus na nossa vida. Ah, não, mas aquela pessoa lá, não, esse aí não tem jeito, não adianta, já tentamos de tudo. Para Deus nada é impossível, ninguém é impossível, nenhuma situação é impossível. Foi o que o anjo disse a Maria. Então, quando o anjo disse que para Deus nada é impossível, ela falou assim, então tá, faça-se em mim. Eis aqui a serva do Senhor. Ela foi fiel ao chamado de Deus. Ela teve a coragem e a fidelidade de atender esse chamado de Deus. Que não era um chamado fácil, né? Porque quando ela estava ali perguntando como, ou dizendo sim, faça-se em mim, na verdade na cabeça dela já passava as tribulações, as afrontas que ela iria sofrer. Vai que São José não acredita. Aí, ela ia ser exposta publicamente grávida. Quem que ia acreditar numa história? Olha, eu estou grávida, mas é o Espírito Santo que colocou esse bebê na minha barriga. Quem que ia acreditar nessa história? Era uma história difícil de ser contada. Se São José não aceita, Maria corria o risco de ser apedrejada. Era uma missão, mas sabendo que por trás dessa missão havia riscos, muitos riscos. Por isso ela é o grande modelo que nos ensina a vencer as dificuldades. A dificuldade está lá, mas nós vamos para cima. Maria nos ensina, quem é esta que avança como a aurora? Porque ela vai para cima, ela avança, ela não regride. E aí quando nós olhamos para tudo que Maria passou a partir dessa experiência, desse chamado, eu não vou entrar em todas as dores de Maria, mas eu queria aqui elencar algumas delas para mostrar o que aconteceu com Maria e o que acontece conosco. Quando ela aceitou o chamado então de ser mãe do Filho de Deus, e quando Jesus nasce, a primeira coisa é que Jesus é apresentado ao templo, e aí acontece o que a gente chama de primeira dor, a profecia do velho Simeão, que diz que Jesus ia ser motivo de erguimento, mas de queda para muitos. E uma espada de dor transpassaria
a alma de Maria. Ali já era uma preparação do coração de Maria para aquilo que ela iria viver na sua vida. Só que imagine você no lugar de Nossa Senhora, apresentando Jesus no templo. E aí Simeão diz para você, olha, esse menininho vai ser motivo de erguimento e de queda, mas uma espada de dor vai transpassar o seu peito. Se fosse nos tempos de hoje, essa fala de Simeão, nós íamos ficar preocupados, íamos ficar ansiosos, íamos ficar pensando, mas o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer lá na frente? Por quê? Falou que tem um problema, nós hoje estamos com as mentes muito doentes, muito, e a pandemia piorou isso. Então nós estamos muito adoentados psicologicamente. E nós só então, eu brinco que as pessoas que estão assim, elas têm a mente fértil. Nós só pensamos coisas para o mal. Só vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E aí, a preocupação desvia o foco de Cristo. Maria escutou aquilo e a palavra diz que ela guardou essas coisas no seu coração. Mas ela não levou para a mente e não começou a ficar preocupada e pensando no que ia acontecer. A gente tem que deixar as coisas acontecer e focar em Cristo. Isto ela fez. Ela focou no seu filho, focou em Cristo Jesus. Ela não ficou nas preocupações, porque as preocupações exageradas, elas nos tiram do foco de Cristo. Por que Maria vencia as dificuldades? Porque ela não ficava ocupando. O que é preocupação? É ocupar o meu tempo agora com algo possível de acontecer, com algo que pode acontecer. E eu estou ocupando o tempo agora. Na verdade, nosso tempo é preciosíssimo. Você não pode ocupar ele com uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Então, por isso, você não pode ocupar o seu tempo. Você tem que ocupar com aquilo que é o hoje, que é o agora, que é o Senhor. O que você tem, nosso Senhor, nosso Deus. É isso que Maria fez. Por isso, quando ela recebe esse anúncio que viria um grande sofrimento na sua vida, ela não se preocupa com o sofrimento, mas ela foca em Cristo Jesus. A outra dor vai dizer, quando Herodes manda matar todas as crianças, e aí o anjo de Deus aparece em sonho para José e manda, foge para o Egito. E aí lá vai Maria com José. Só que se você pegar a distância de Israel até no Egito, isso dá 5 dias de caminhada, com um bebê, no deserto, né? Naquela região desértica. Então, imagine, não era só assim, vamos mudar de vida, vamos sair daqui, vou mudar, vou largar tudo, que muitas pessoas fazem isso, né? Eu vou largar tudo que eu tenho e vai para algo que nem sabe o que vai acontecer. Mas no caso deles, eles foram obrigados a largar a casa que tinham, São José a largar o seu trabalho que ele tinha, e que já eram pobres, então assim, o pouco que tinha, e partir numa viagem para um lugar desconhecido, uma terra que não cultuava o mesmo Deus, uma terra que não tinha as tradições da sua religião, uma terra desértica, de 5 dias de viagem, com um bebê, e uma mulher que tinha acabado de ganhar um neném. Eles vão. Isso mostra para nós que Maria teve um desprendimento. É uma mulher desapegada do material, daquilo que temos. Largou a vida em Nazaré, largou as seguranças que eles tinham para partir para o desconhecido. Mas, pelo mais importante, a vida de Jesus. Eles fizeram isso para preservar a vida de Jesus. E para que nós possamos preservar a vida de Cristo em nós, esse Cristo que vem até nós, se nós não desprendemos daquilo que é nossas seguranças humanas, daquilo tudo que é colocado para nós, se não nós nos desapegamos e desprendemos, queridos irmãos e irmãs, então nós não protegemos o mais importante, que é a nossa experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa experiência com Deus.
Maria soube ser desprendida e viveu essa dor para se ater àquilo que era mais importante. Olha a pandemia aí que nós estamos vivendo. Quantas pessoas perderam os empregos? Quantas pessoas foram deslocadas daquilo que estavam acostumadas? Quantas coisas aconteceram e muitos estão sofrendo, mas é preciso lembrar, tudo isso que nós possamos ter perdido durante a pandemia eram nossas seguranças, mas Cristo, ela não tira da gente. O principal, ela não consegue tirar, se você se atém à sua oração, à vivência dos sacramentos e à busca de Deus na sua vida. Com certeza, algo novo Deus vai tirar de uma situação ruim que você está vivendo. Foi assim com Maria. A proteção do Filho de Deus para que toda a humanidade pudesse ter a salvação. Uma terceira dor de Maria é a perda e o encontro do menino Jesus no templo, quando tinha 12 anos, né? Eles foram numa caravana de Páscoa para Jerusalém. De repente, quando a caravana estava voltando, Maria deu falta de Cristo. Deu falta de Jesus. Perdeu o seu filho querido e amado. Talvez foi um dos momentos mais difíceis para Maria, porque nos outros foram anúncios de dor. Agora, nesse momento, não. Ele sumiu mesmo. Cadê Jesus? Um monte de gente. Imagine uma mãe, num evento grande, que eram as caravanas que iam para Jerusalém. Num evento grande, um monte de gente de caminhada. Você andou 3 dias, eles já estavam há 3 dias de Jerusalém. Ou seja, já tinha saído 3 dias lá, estava indo para Nazaré, sua cidade. E de repente, cadê Jesus? E aí tem que voltar 3 dias de volta para chegar em Jerusalém para procurar o menino Jesus. Quando a gente lê as palavras, a gente não pensa nos detalhes do acontecimento, a gente pensa que foi fácil. Não foi uma perda simples. Foram 6 dias de diferença essa perda. E se não achasse mais o menino? E se alguém tivesse matado? E se alguém tivesse sequestrado? O que se passava no coração de Maria? Algumas pessoas nesse momento, vivendo o que ela viveu, entram em desespero. Entra com um sentimento de culpa. E acabam perdendo o ardor e a força, que era o que ela fez. Não adianta ficar desesperado, não adianta se culpar. Tem que correr atrás do prejuízo. Então Maria correu atrás, ela buscou, ela tirou força interior para ir atrás daquilo que era precioso para ela, que era Jesus. Então, nos momentos de dificuldade, naquilo que nós passamos, que enfrentamos, queridos irmãos, por erros nossos, muitas vezes, ou situações inesperadas na nossa vida, que nós começamos a desesperar, que nós começamos a nos culpar, na verdade não é nada disso. Desespero e culpa não resolvem nada, apenas afundam nossas vidas, mas é preciso correr atrás do prejuízo, é preciso ter a fé, o ardor que Maria tinha, para ir atrás, para buscar e para encontrar de novo aquilo de precioso que se perdeu. No nosso caso e no caso dela, Jesus Cristo, o nosso Deus. Se o desespero fez nos perder Cristo, se a culpa fez nos perder Cristo, é preciso espelhar-nos na mãe e tirar de uma situação difícil forças para resolvê-la. Por isso, ela escutou direitinho, não temas. Ela escutou direitinho, para Deus nada é impossível. E assim, ela nunca desistiu nas afrontas, nas dificuldades. Por isso nós temos que nos espelhar nela, nessa coragem e fidelidade ao plano de Deus, de tudo que ela viveu na morte de Jesus, que vai mostrar para nós mais 4 dores, mas eu não vou trabalhar cada uma, porque todas têm o mesmo sentido. A morte do filho, a perda do filho, essa perda que seria a perda definitiva da terra, né? Porque ele morreu, vendo ele carregar a cruz, vendo ele morrer na cruz, recebendo o seu corpo em seus braços e sepultando o seu filho. Uma tristeza muito grande, né? Nem tem nome isso, né? Uma mãe perdeu um filho, não existe nome para isso, né? Quando os filhos perdem os pais, são órfãos. Quando o esposo perde a esposa, é viúva. E quando mãe perde filho? Não tem nome para isso, porque
é uma coisa muito dolorosa na nossa história. Mães que perdem seus filhos. Você que está aí na sua casa pode ser uma mãe que perdeu um filho. Mas o Senhor hoje está aí tocando o seu coração. Com o imaculado coração de Maria na espreita do seu sentimento. A morte de Jesus, Maria diante da morte de Cristo, ela nos ensina que enfrentar as situações mais adversas para ter as vitórias. Ela viveu tudo aquilo ali, aquele sofrimento, porque sabia que no final tinha algo bom. E o que algo bom foi esse? Seu filho ressuscitar e voltar para os seus braços vivo. Diante de toda a dificuldade que nós enfrentamos, nós temos que ter noção de uma coisa. Sempre tem fim. Nada é eterno, só a nossa vida é eterna. Só Deus é eterno. Portanto, tudo que nós passamos, um dia vai acabar. Por isso que nós não podemos ficar presos nos problemas, nas dificuldades, sofrendo, remoendo. Vai passar. É igual as pessoas que nós amamos, que nós gostamos da nossa casa, do nosso trabalho. Quantas pessoas brigam? Eu falo assim, gente, para que brigar? E olha que na outra pregação eu contei que eu brigava demais, né? Mas o Senhor curou meu coração de tal forma que eu penso assim, gente, nossa passagem aqui é tão curta. Se eu ficar com inimizade com alguém um tempo, olha que bobeira. Depois nós vamos morrer, vai querer todo mundo para o céu, vai ser tudo irmão. Então vamos parar com essa bobeira aqui na terra de perder tempo, de estar com as pessoas amando elas, para evitá-las por causa de alguma coisa que ela fez. Ela magoou você, ela fez coisa errada, ela fez aquilo tudo, você nem tem culpa, o outro é que é culpado. Problema, assume, resolve. Não fica preso, porque você sabe que no final tem algo bom, isso tudo passa. Nada é eterno, só Deus. E a nossa vida que Ele nos deu é eterna também, quando nós formos para Ele. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós temos que acreditar que há uma ressurreição no final de toda dificuldade. Maria ensina-nos isso. Quando nós olhamos para a mãe e tudo que ela viveu e que ela passou, nós precisamos primeiro aprender com ela, mas segundo, contar com ela. Se está difícil, eu não sei como é que está a sua vida agora, mas eu sei que você está passando alguma dificuldade. Todo mundo passa. Porque a nossa vida é feita de vitórias em cima das dificuldades. Por isso o tema nosso é coragem, eu venci o mundo. Para dizer para nós assim, está difícil, mas vai ter vitória. E aí, a hora que você vencer essa dificuldade, vai vir outra. Aí você vai passar um tempo nela e vai ter vitória. E aí depois vai vir outra, é assim até a gente ir embora para o céu. Sempre vai ter dificuldade, mas sempre vai ter vitória. Sempre vai ter vitória. Então, queridos irmãos, é importante que nós nos atentemos para espelhar-nos na mãe, buscarmos a mãe, vivermos a experiência da mãe, contarmos com Maria, a nossa querida mãe. Eu gosto muito de Maria, meu título de devoção, né, é Nossa Senhora das Mercês. Ela é conhecida como a libertadora dos cativos. Mas eu queria contar hoje uma história, finalizando já esta pregação, de uma Nossa Senhora, um título muito antigo, mas também muito conhecido. Ela é a padroeira da minha diocese, de São João del Rei. Nossa Senhora do Pilar. Maria sempre, as aparições de Maria na história, é alguma intervenção para vencer uma dificuldade. Você pode olhar toda a história de aparição Nossa Senhora lá em Fátima, Lourdes, né, que nós acabamos de celebrar dia 11. Várias aparições, Rosa Mística, Guadalupe. Todas foi uma aparição para quê? Uma intervenção diante de uma dificuldade que o mundo estava passando. Justamente para mostrar que sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre há um caminho a ser feito. Nossa Senhora do Pilar, a aparição dela foi a primeira aparição de Maria na história. Na verdade, esta aparição aconteceu quando Maria ainda estava na terra. Ela morava, nesse período, em Éfeso, na Grécia, junto com João Evangelista, né? Quando Cristo deu ela para João, realmente ele cuidou dela. E ela foi morar com João em Éfeso. E aconteceu que Tiago, irmão de João, apóstolo,
ele foi enviado, né, os apóstolos foram distribuídos para evangelizar, e Tiago foi para uma região que hoje nós conhecemos como Espanha. Né? Lá na Espanha tem a cidade, Santiago de Compostela, com toda a história de São Tiago, da evangelização espanhola. Só que quando Santiago chegou lá, ele não conseguia. Ao contrário do que os Atos dos Apóstolos narram para nós, Tiago pregava a palavra e o povo não cria. O povo não acreditava em Jesus. Apesar de ele ter estado em Pentecostes, de ele ter sido discípulo de Cristo, ele anunciava e as pessoas não acreditavam em Jesus Cristo. E aí sabe o que ele fez? Ele foi para a beira de um rio e ele foi rezar. Só que olha que incrível, para você ver como que a história de contar com a intercessão de Nossa Senhora e acreditar que ela nos ajuda a vencer as dificuldades é antiguíssima. Tiago foi na beira do rio e rezou a Nossa Senhora, que estava viva, morando em Éfeso. E ele orava pedindo a Maria ajuda naquela situação, porque o povo não acreditava no filho dela. Então Maria apareceu para ele naquela beira do rio, em cima de um pilar. E disse para ele assim: construa uma igreja com meu nome, em minha homenagem, que é a igreja de Nossa Senhora do Pilar, que foi construída lá. E a partir dessa construção, as pessoas vão acreditar que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e vão aderir à sua pessoa. E ela disse mais uma coisa, porque ela estava ajudando ele a vencer uma dificuldade, mas já estava falando da outra que ia vir. Quando você evangelizar essa região, você vai voltar para Jerusalém e lá você vai ser morto, decapitado pelo nome de Jesus Cristo. E aí Tiago teve uma notícia boa e uma ruim, né? Ao mesmo tempo. A boa era que se ele constrói a igreja em homenagem a Maria, ele ia evangelizar e todo mundo ia acreditar em Jesus. Mas a ruim é que estava chegando o fim. Mas ele era um discípulo de Cristo, ele tinha uma visão espiritual. Ele falou: opa, na verdade, quando uma pessoa é cristã de verdade, e ela vê que a sua morte se aproxima, na verdade ela não fica triste. Ela fica feliz. Porque isso quer dizer que está sendo apressada o encontro definitivo. Então Tiago olhou para aquela profecia, vamos dizer assim, aquela palavra de ciência de Maria, não como um peso, mas como uma glória. E aí então ele começou a anunciar a palavra de Deus na Espanha, construindo a igreja no título de Maria. E aí todas as pessoas começaram a acreditar em Deus, pela intercessão da mãe. Aquela que os apóstolos invocavam nas dificuldades. Olha só, os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, que receberam o Espírito Santo, que eram os responsáveis pela disseminação da fé na terra, eles tinham dificuldades e contavam com a mãe. Imagina nós. Como não devemos contar com essa mãe para vencer as nossas dificuldades, as afrontas, os problemas, para que ela nos ensine a ter coragem e a sermos fiéis ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você tem um contato tão íntimo com Maria, mas eu queria pedir que você nesse dia colocasse a sua vida, o seu coração nessa experiência da mãe. Fechando seus olhos, eu queria que você agora trouxesse no seu coração a maior dificuldade que você está passando nesse tempo. Qual é o problema? Qual é a situação? O que você está vivendo que é complicado, que é difícil? Traga a sua memória agora. Talvez é uma situação tão difícil, tão ruim, que tenha atrapalhado você a progredir na fé. Então nesse momento agora, você vai apresentar isso ao coração imaculado de Maria. Você vai apresentar isso à Mãe Santíssima, nossa Rainha. E vai dizendo para ela assim: mãe, eu quero colocar essa dificuldade, e diga o que é dificuldade, no teu colo, mãe, nas tuas mãos. A senhora que ajuda todas as pessoas, a senhora que é intercessora
que pede a Cristo por nós, a senhora que olha por nós, que nos protege, que nos ampara, Mãe. Eu quero, Mãe, apresentar aqui essa dificuldade que eu estou passando, para que a senhora me ajude a enfrentar como a senhora enfrentou as suas. A senhora venceu a fuga para o Egito, venceu a perda de Jesus, venceu a morte de Jesus, venceu a calúnia do povo que poderia ter, venceu tudo, Mãe. Então me ajuda a vencer também. Eu quero colocar essa dificuldade específica na sua mão, para que a senhora apresente ao seu Filho Jesus Cristo, que alcance para mim a glória e a honra de vencer como a senhora venceu. Por isso, Mãe, me ensina a vencer. Por isso, Mãe, me ajuda a vencer. Me sustenta, Mãe. A senhora pode ser sustentáculo para a nossa vida, nossa história e tudo que passamos. Sustenta a minha vida, sustenta a minha história, Mãe. Eu preciso da sua ajuda. Eu quero contar com a sua ajuda. Eu não quero só aprender sobre a senhora, Mãe, mas eu quero contar com a senhora na minha vida, na minha história. Mãe querida, Mãe amada, olha por cada um desses seus filhos que está na sua casa agora, que precisa de um cuidado teu, ó Mãe. Vai, Mãe, abraçando aqueles que precisam ser abraçados. Vai olhando para aqueles que precisam ser olhados. Vai cobrindo com teu manto aqueles que precisam ser cobridos. Vai, Mãe, tirando com as suas santas mãos tudo aquilo que precisa ser tirado da vida dessas pessoas nesse momento, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Mãe, pedimos o teu auxílio favorável pelas famílias que agora estão assistindo nas suas casas. Pedimos pelos filhos, ó Mãe, a senhora que cuidou muito bem de Jesus Cristo, os filhos rebeldes, os filhos que dão trabalho. Ó Mãe Santíssima, vai ajudando essas mães a conseguir a constância, a paciência, o discernimento para levá-los à presença do teu Filho Jesus. Também os pais que não têm cuidado bem dos seus filhos, ó Mãe, vai visitando agora, que estão ocupados com tantas coisas, estão esquecendo de amar os seus próprios filhos, de dar atenção. Vai tocando nessas famílias também, Mãe, para que eles possam ter seus corações abertos. Aqueles filhos que tiveram seus pais separados e sofrem de não estar com um e não estar com o outro. Vai tocando também, Mãe, nesses queridos filhos pequeninos que sofrem as separações do dia a dia. Nós queremos pedir, Mãe, que eles se sintam amados, amados pela Senhora, amados por Cristo. Por essas pessoas e essas famílias, Mãe, é que nós pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Cuida de nós, cuida das nossas vidas, das nossas histórias. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabes? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabes que tem uma advogada? Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do
colo de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva nossa Mãe querida! Viva! Salve Maria para cada um de Salve vocês que estão aí na sua casa nos acompanhando neste tempo. Deus abençoe.